Quero saudar mesmo todos vocês que estão aqui presenciais e todos vocês que estão online conosco, com a paz, o amor do precioso Espírito Santo. Amém? Amém, gente. Como o pastor Abe disse, nós estamos nessa série de mensagens sobre amor. Love is in the air. Mas o amor não pode ficar só lá no ar, né? O amor tem que descer aqui para a terra. E é isso que nós vamos ter que aprender. Nós temos que cada vez mais, eu realmente creio que nós temos que cada vez mais pregar acerca desse amor, viver, falar acerca desse amor. E quando a gente fala sobre amor, geralmente o que a gente pensa? Romance, coração, um frio na barriga, né? Mas o amor é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. E não é muito fácil andar em amor. Não é uma coisa natural nossa do ser humano. Sabe por quê? Porque nós, seres humanos, nós somos muito egoístas. E sempre nós estamos pensando em nós. Você já reparou que uma das primeiras palavras que as crianças, que talvez você, que eu falamos logo quando nós éramos bebês, sabe qual geralmente é a palavra que as crianças falam? Meu, não. Né? Você vai, não. Meu. Né? Logo a gente aprende. Por quê? Porque dentro de nós a natureza é sempre para mim e para mim. É muito interessante nós pensarmos no amor também quando chega o Natal. Quando chega o Natal, tem aquela pessoa que a gente fala que a gente ama tanto e a gente vai dar um presente para ela. Mas só que a gente pensa assim, o que foi que ela me deu ano passado? Se ela não te deu uma coisa muito boa, qual é a nossa tendência? Dá qualquer coisa, ela me deu, foi aquela caixinha nossa, aquilo ela comprou lá na 25. Geralmente, né, a gente vai medir o outro pelo jeito que eles nos mediram. Quando a gente fala que a gente ama tanto aquela pessoa. Mas nós estamos falando de um amor diferente. É um amor, né, que é o amor que vem de Deus. E é esse amor que nós vamos estudar um pouquinho. Será que nós somos capazes de amar as pessoas com o amor de Deus? Existem diferentes tipos de amor. Existe o amor éramo, o amor filéu, o amor rudos. Tem diferentes tipos de amor. Mas existe um amor especial. Um amor que vem do coração de Deus. É esse amor que nós queremos desenvolver mais na nossa vida. Que se chama o amor ágape. É um amor que dá sem esperar nada em troca. Você já pensou? Não é fácil. Você dá sem esperar nada em troca. Foi esse tipo de amor que Deus nos amou. Quando ele, lá no livro de Gênesis, a Bíblia fala que ele, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão andando juntos, estão juntos, e eles falam assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Naquele momento, Deus faz uma escolha de fazer o homem, não porque ele tinha alguma necessidade, mas porque ele queria dar. Ele queria abençoar alguém. E aí ele faz uma escolha, eu faço ou eu não faço? E você já reparou que Deus, ele nos amou tanto, sem esperar nada em troca. Por que eu posso dizer isso? Porque muitas pessoas, mesmo com tanta demonstração que Deus já fez nas nossas vidas, morrendo na cruz por nós, muitos não vão receber esse presente. Então, ele deu, mesmo sabendo que em muitos ele não vai receber de volta. Esse é o tipo de amor que Deus quer que saia de dentro de nós. Mas não é fácil. Esse amor incondicional de Deus. E como que a gente pode, então, pastora Andréia? Nossa, parece um amor tão difícil, mas tem uma maneira. E nós vamos falar. Tem um jeito de nós termos esse amor. Como, então, ter esse tipo de amor? A Bíblia fala em João 14, 16 a 17. Vamos abrir a nossa Bíblia e ler lá João 14,
16 a 17. Ali, nós vamos ser expostos a como é que eu posso ter esse amor. João 14, 16 a 17. Fala assim, Jesus, falando com seus discípulos. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará com vocês. Olha só, Deus nos amou tanto que Ele deu Jesus para nós. Jesus nos amou tanto que Ele deu a sua vida e o Espírito Santo para nós. O Espírito Santo nos ama tanto que Ele quer compartilhar conosco os seus frutos e os seus dons. Quais são os frutos do Espírito Santo? Amor, paz, alegria, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses frutos, Deus quer que esteja presente na nossa vida. Jesus apresenta o Espírito Santo. E, gente, o Espírito Santo não é uma força, não é um poder. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. E sabe o quê? Ele quer que a gente desfrute da sua presença. Desfrute da sua presença. Em tempos maus, em tempos bons também, né? Então, imagine como que foi difícil para os discípulos quando Jesus falou, eu já vou embora, mas eu vou deixar outra pessoa cuidando de vocês. Ele vai estar em vocês. Olha só. Imagine se Jesus estivesse fisicamente aqui na terra. Quantos gostariam de conversar com Jesus? Opa, quantos gostariam de conversar com Jesus? Quantos gostariam de ser tocados por Jesus? Quantos gostariam que Jesus curasse? Quantos gostariam que Jesus entrasse na sua casa? Quantos gostariam que Jesus estivesse com você no trabalho? Todos nós gostaríamos. Mas Jesus falou assim, eu vou. Mas o Espírito Santo, um outro Consolador, Ele virá. E Ele estará com vocês. No seu carro, na cozinha, no trabalho, né? Ele virá. Olha só, Ele vai ser o nosso ajudador. Ele quer ser o nosso ajudador. Mas isso vai depender de nós. Você sabia que 17% dos cristãos não caminham no poder do Espírito Santo? Vocês têm uma aguinha? 17% dos cristãos não caminham no poder do Espírito Santo, segundo uma estatística que foi feita, né? Isso quer dizer que em 10, 2 caminham no poder do Espírito Santo. Mas será que foi isso que Deus planejou para nós? Não. Deus planejou para que a gente caminhasse no poder do Espírito Santo. Caminhasse constantemente com Ele. Muitas vezes, né? Nós dizemos que nós cremos em Jesus. Mas não caminhamos no poder do Espírito Santo. Cremos em Jesus, mas não vivemos o sobrenatural de Deus. Quem está vivendo o sobrenatural de Deus? Você pode fazer essa pergunta para você mesma. Eu estou vivendo o sobrenatural de Deus? Nós dizemos que nós cremos em Jesus e vivemos oprimidos, angustiados, deprimidos, né? Cremos em Jesus, mas muitas vezes, muitos cristãos creem em Jesus e estão nesta estatística onde não vive o sobrenatural de Deus, creem em Jesus e o seu lar é um inferno. A pessoa fala assim, eu quero ir para a igreja, porque lá na igreja eu sinto um alívio, uma paz, porque a minha casa é um inferno. É uma gritaria, é uma briga, é uma confusão. E pastora Andreia, todo mundo diz que é crente. Como pode
pode as pessoas todas crerem em Jesus e viverem dessa maneira? Com essa falta de paz, de amor. Não é isso que Deus quer para nós. Eu não consigo entender pessoas, né, que vivem na prática do pecado e não sentem nada. Estão pecando e não estão sentindo nada. Será que essa pessoa tem o Espírito Santo de Deus dentro dela? Como é que eu posso agir com tanta falta de amor, bater a porta, gritar, e chega aqui na igreja, aleluia, né? E aí, às vezes, a gente dá aquela desculpa e fala assim, porque eu não posso controlar, ou é meu temperamento. Gente, é muito engraçado isso, porque às vezes, você já reparou que se você tiver um pau de briga na sua casa e chegar alguém, né? O pastor chega lá. Tá o pau de briga, o pastor chegou. Pastor! Ô, pastor, entre, pastor. Amor, o pastor chegou. Né? Ou o telefone tocou, você... Olá, querida! Você controlou, não é? Os seus comportamentos. Mas Jesus não quer que a gente só controle o nosso comportamento. Ele quer que o Espírito Santo seja tão real, esteja tão amalgamado conosco, que quando a gente faz algo que não agrada a Deus, nós não vamos sentir bem. Aquilo vai nos incomodar. Aquilo vai mexer conosco. Alguma coisa está errada, né? Alguma coisa está errada. Não tem como uma pessoa ter Jesus e viver no sobrenatural do Espírito Santo e viver uma vida gritando, abusando psicologicamente, fisicamente, traindo, e achar que tudo isso é normal. Não, isso não é normal. Não é isso que Deus quer para nós. Não é isso que Deus planejou para nossas vidas. A Bíblia fala que o Espírito Santo nos convenceria do pecado, da justiça e do juízo. Se isso tem sido uma prática nas nossas vidas, nós temos que nos arrepender e clamarmos a Deus pelo Espírito Santo de Deus. Porque Deus quer e o Espírito Santo quer que nós vivemos nesse sobrenatural. Nesse sobrenatural. Deus quer isso para nós. É assim que Deus planejou. Que a sua casa, que aonde você passe, haja luz, seja um pedacinho do céu. Então, se nós não estamos vivendo esse sobrenatural do Espírito Santo, vamos entrar em crise. Nós vamos aprender. E eu quero falar 3 razões por que os cristãos não caminham debaixo do poder do Espírito Santo. 3 razões. Por que que eu não vejo o sobrenatural de Deus na minha vida? Por que que eu não vejo o Espírito Santo me controlando? Nós vamos falar agora. Vamos abrir em Atos 16. Fala assim, Atos 16. Eu não sei se a minha tradução é a mesma que está passando aí. Mas eu vou ler Atos 19. Desculpa, não é Atos 16, é Atos 19. 3 razões porque nós não caminhamos no sobrenatural de Deus. Atos 19, 1 a 2. Aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, encontrando ali alguns discípulos. Perguntou-lhes, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Ao que lhes responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existia o Espírito Santo. Mas eles não eram discípulos, eles tinham Jesus, né? Mas eles não conheciam o Espírito Santo. Então, uma das razões por que as pessoas não vivem nesse poder do Espírito Santo, acho que está falhando aqui. Uma das razões que as pessoas não vivem debaixo desse poder do Espírito Santo é porque elas não o conhecem. Hoje, você não pode dizer mais isso, porque nós estamos explicando acerca do Espírito Santo. E explicando que o Espírito Santo, ele não é um poder, uma força, ele é uma pessoa.
Ele quer caminhar com você. Quando eu estava lá dentro, antes de sair, eu disse, vamos lá, Espírito Santo. Vamos nós dois. Vamos junto. Convence o povo. Usa a minha boca. Nós estamos trabalhando em parceria. Ele quer ser assim com você. Muito mais. Eu quero muito mais desenvolver esse relacionamento. Conhecer muito mais o Espírito Santo. Andar na sua plenitude. Então ali nós vemos, bem próximo de Jesus, né, está andando na terra, Paulo vai lá e tem alguns discípulos e Paulo, eu acho que Paulo, gente, percebeu que tinha alguma coisa diferente naqueles discípulos. E ele pensou, rapaz, esses discípulos estão um pouco diferentes. São discípulos de Jesus, entregaram as suas vidas para Jesus, mas, vem cá, vocês receberam o Espírito Santo? Será que aqueles discípulos estavam manifestando os frutos do Espírito Santo na vida deles? Alguma coisa chamou a atenção de Paulo. Ele falou, vocês receberam o Espírito Santo? Aí eles falaram, nós nem ouvimos falar que existia o Espírito Santo. Então, ali é porque eles não tinham conhecimento acerca do quê? Dessa intimidade, dessa plenitude, desse amor que o Espírito Santo quer andar conosco, quer nos ajudar a fluirmos na sua presença. O Abe escreveu um livro maravilhoso que eu acho lindo, até a capa do livro eu acho lindo. É uma bicicleta com 2 cilindros, né? Cilindro que chama? 2 assentos, né? 2 assentos e a capa do livro é Meu Amigo Espírito Santo. Porque os dois estão caminhando juntos. E eu vi o pastor Luciano Subirá, e esses dias nós ouvimos um áudio do Paulo Vieira, e eles falando, pastor, esse livro tem abençoado tanto as nossas vidas. Tanto, 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 tanto as nossas vidas. Um livro maravilhoso, onde ele ensina como que a gente pode desenvolver esse relacionamento com o Espírito Santo. Conhecer mais ainda o Espírito Santo. Nós temos que ter a consciência da presença dele, gente. Se nós tivermos aquela consciência da sua presença, a nossa vida vai ser cada vez mais e mais transformada. Então, essa é a primeira razão. A segunda razão está em Atos 7:51. Vamos ver o que a palavra de Deus nos fala. Segunda razão, por que as pessoas não vivem, não experimentam e não andam no poder do Espírito Santo. Atos 7:51. Fala assim, ó. Homens teimosos e incircuncisos de coração e de ouvidos. Vocês sempre resistem ao Espírito Santo. Vocês fazem exatamente o mesmo que fizeram os seus pais. Olha só o que a Bíblia fala, né? Que qual é a segunda razão? A Bíblia não diz que é a segunda, mas nós estamos falando aqui, estou colocando a segunda razão por que não vivemos no poder do Espírito Santo. Porque muitas vezes nós resistimos o Espírito Santo. Resistimos. Mas, pastor André, como? Eu nunca resisti o Espírito Santo. Vamos ver se a gente nunca resistiu o Espírito Santo? Eu vou falar a verdade para vocês. Eu já resisti o Espírito Santo muitas vezes. Como, pastor Andréia? Nós resistimos o Espírito Santo quando nós desobedecemos o Espírito Santo. Quando nós desobedecemos, nós resistimos a Ele. Quando Ele nos fala algo e nós não fazemos. Nós não fazemos. Já passou isso com você? Quando aquela voz lá dentro do seu coração, o Espírito Santo fala assim, isso é errado, não faz. Aí você faz de conta, não. Porque todo mundo está fazendo. Não olha para isso. Não aperta esse botão do computador.
Baixa o tom da sua voz. Não, mas meu marido está falando, eu tenho que falar também. Baixa. Não. O que a gente fez? Resistiu o Espírito Santo, né? Vai lá pedir perdão. Eu? Mas nunca. Nós estamos resistindo o Espírito Santo. Ei, não é por aí não, não vai nessa rua. Não vai. Não. É mais rápido por aqui. Ei, encoraja. Quantas vezes vem aquela vozinha, você está lá em casa, vai lá, liga para aquela pessoa, encoraja aquela pessoa, dá um versículo, não, agora não, estou muito ocupada. Vai visitar aquela pessoa, ore por ela. Não, ixi, toda vez que eu ligo, nossa, ela fala, não tenho tempo para isso. E o Espírito Santo vem comando, mas liga. Não, outra pessoa, não vou ligar. Estou muito ocupada. Quantas vezes nós resistimos? E lembra, gente, ele é uma pessoa. E o que acontece quando nós resistimos uma pessoa? O que acontece quando alguém te manda mensagem e você não atende? Alguém quer falar com você e você não quer? O que acontece? A pessoa vai se calando. Lembre-se que o Espírito Santo é uma pessoa. E aí o que acontece? É aquilo que a Bíblia fala, não abafeis o Espírito. Não abafeis o Espírito, não apague o Espírito, porque ele vai calando. Por quê? Porque nós estamos resistindo, nós não estamos obedecendo os seus comandos. Estamos resistindo à voz dele, aquilo que ele falou para nós. Como que nós temos que ser tão mais sensíveis, né? Nós temos que aprender a ser guiados pelo Espírito Santo, escutar a sua voz e obedecer. Então, olha, aprender a ser guiados pelo Espírito Santo, escutar a sua voz e obedecer. Eu lembro uma vez que foi tão nítido. Eu estava lá em Santarém e eu estava descendo uma rua e eu nem estava pensando nada, assim, eu estava no carro e tudo, e eu senti no meu coração, uma voz falou assim, começa a orar em línguas agora. E eu comecei a orar. Gente, tinha um quarteirão, no próximo quarteirão, um caminhão entrou. Ele virou assim, e ele entrou no nosso carro. E eu estava dirigindo. Ele entrou, que a porta entrou assim, aonde eu estava. Entrou completamente. Todo mundo correu. Todo mundo pensou, nossa, né? Porque foi no meu lado, na minha porta. E eu estava orando em línguas. Entrou assim, né? Foi aquele desespero. Aí, Santarém é uma cidade pequena, ligaram para o EIB. E eu tinha ouvido falar que quando acontece uma coisa assim, você não deve sair do seu carro, porque senão você... Alguém tinha falado isso, né? Porque senão você perde os seus direitos. Então, eu fiquei lá dentro do carro e todo mundo dizia, sai. Eu, não. Aí eles achavam, nossa, ela está mal demais, não consegue nem sair de dentro do carro. Mas, não encostou nem 1 centímetro em mim. Nem 1 centímetro. E eu tenho certeza, não tenho dúvida, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo. Naquele momento, quando ele diz, começa a orar em línguas agora, eu tenho certeza que foi o Espírito Santo. Então, é esse tipo de vida que Deus quer que a gente viva, no sobrenatural, onde o Espírito Santo vai guiar você. Faz esse negócio. Não faz. Olha, cuidado. Não vá para essa rua. Não ligue para essa pessoa. Delete essa pessoa dos seus contatos. Essa pessoa não tem sido boa para você. O Espírito Santo vai nos guiar. Gente, cada vez mais e mais. O mundo está caminhando de uma maneira, né? Totalmente estranha, totalmente contrária. Aquilo que é certo, as pessoas dizem que não é certo. E aquilo que é errado, as pessoas dizem que é certo. Cada um tem um pensamento, cada um tem uma maneira. E o mundo está caminhando de um jeito.
nós precisamos do mover do Espírito Santo nas nossas vidas, para que o Espírito Santo possa estar nos guiando, nos direcionando, nos falando como agir, nos falando o que fazer, nos falando aonde investir, aonde tirar o seu dinheiro. Tudo isso nós precisamos da direção do Espírito Santo. Então comece a desenvolver. Primeiro, talvez você não sabia que Ele existe e que Ele está dentro de nós, e que Jesus falou que Ele seria o nosso consolador, que Ele seria o nosso auxiliador, que Ele andaria conosco. Então agora você sabe. Comece a reconhecer. Nós vamos orar depois, né? Se você não tem certeza, ai pastor, eu não sei, será que eu recebi o Espírito Santo? Eu acho que eu estou naquela categoria daqueles discípulos, que eles... Nossa, nem ouvi falar, nem sabia. Sabia que o Espírito Santo era a terceira pessoa da Trindade, mas eu não sabia que ele morava dentro de que ele quer morar e habitar dentro de mim. Nem tinha esse conhecimento, nunca nem tinha ouvido, mas agora você ouviu. E agora comece a desenvolver esse relacionamento. Fale com ele. Converse com ele, Espírito Santo me ajuda. Eu não sei o que fazer. O que eu vou falar para os meus filhos? Como eu vou agir? O que eu vou fazer? Como eu devo agir nessa situação? Eu faço ou não? O Espírito Santo vai te guiando. Vai te guiando. E começa a ser sensível e obedecer. E você vai ver os resultados da sua obediência. Eu vi o resultado da minha obediência. Quando ele falou para mim começar a orar, e eu orei e aquilo aconteceu, você pode falar, nossa, mas era muita coincidência, isso foi um acaso. Se foi um acaso ou não, você pode acreditar. Eu acredito que foi o Espírito Santo, e ele me livrou de algo. Né? Deus quer nos livrar, ele quer andar conosco, falando conosco. Falando conosco. Então, segunda razão é porque muitas vezes as pessoas resistem ao Espírito Santo. E a terceira razão, que muitas vezes nós não desfrutamos do Espírito Santo, da presença, do poder dele. A terceira razão, né? Antes da terceira razão, eu quero falar para vocês. Nós temos Jesus nas nossas vidas. E Deus quer que a nossa vida brilhe. E que o Espírito Santo possa brilhar através de nós. Através das nossas ações. Através desse amor que a gente quer tanto. Né? Eu quero andar em amor com as pessoas. Nessa série que nós estamos. E nós precisamos do poder do Espírito Santo que está dentro de nós. É como se nossa vida... Ele não é um poder, ele não é uma força. Ele é uma pessoa. É como se nossa vida estivesse assim. Nossa, que lindo, tem uma lâmpada aqui. Mas quando nós entendemos, caminhamos, desenvolvemos uma intimidade com o Espírito Santo, o que acontece com nossas vidas? Nós vamos brilhar. Né? Aquilo que aquela lâmpada foi criada vai ter o seu máximo potencial quando nós desenvolvemos esse relacionamento com o Espírito Santo. Essa intimidade, essa comunhão, essa comunicação. Ele vai falando conosco. Ele vai falando conosco. Agora nós vamos para a terceira razão. Por quê? Muitas vezes nós não experimentamos o poder do Espírito Santo na nossa vida. Sabe qual é a terceira razão? Porque muitas vezes nós tentamos racionalizar o Espírito Santo. Racionalizá-lo. Nós tentamos explicar, dar uma razão do porquê. Né? Por quê? Não tem lógica eu fazer isso. Não tem lógica eu andar dessa maneira. Não tem lógica eu mudar o meu curso, porque o Espírito Santo está me falando. Isso não faz lógica. Tem coisas que não vão parecer que faz lógica. Nós não podemos racionalizar o Espírito Santo, dizer que ele vai andar dessa maneira, que ele vai dizer isso para nós. Não, porque ele vai dizer coisas que às vezes não faz lógica. Uma vez nós estávamos na África, e gente, aquela experiência foi, como diz aí, foi punk. Nós estávamos na África, e a gente estava dentro de um carro, foi tão interessante, tinha um pastor lá conosco. E aí nós fomos fazer um safari.
E nós estávamos muito animados. Nós queríamos muito ver leão. Vai para a África, você quer ver o leão, né? E esse safari era na mata mesmo, assim. Na mata, né? Não era num lugar, num zoológico, era na mata. Então, aí nós acordamos cedo e o pastor, e tal. Colocamos as coisas no carro do pastor, então nós vamos lá, nós vamos. E esse pastor e a esposa estão animados para nos mostrarem. Aí fomos lá para esse lugar lá do safari, a gente entrou no caminhão, aí vai um rapaz na frente, né? Sentado na frente, olhando as marcas, para ver onde tem marca de leão, porque aí onde tem marca de leão, ele vai com o caminhãozinho atrás dos leões. E a gente lá, né? E o caminhão era aberto. Aí a gente olhava, e os africanos, eles escutam os barulhos dos animais. Então, um animal fala com o outro, tipo um bicho faz, eles sabem que é leão perto e tal. Então, por aqui, por ali, e nós ficamos tanto querendo ver leão. Mas não conseguimos ver leão. Aí o pastor, já estava assim, a gente procurando os leões. Eles falaram, a gente não está entendendo, não sei onde estão os leões e tal, não estamos achando e tudo. Aí o pastor falou assim, vamos orar. Aí ele começou a orar. Aí ele fechou o olho e ele começou a falar com o Espírito Santo, né? Começou a orar. E ele falou assim para o rapaz que estava dirigindo, direto. Vai para a direita. Vai para a esquerda. Direto agora. Direita. Gente, quando nós olhamos, tinha 12 leões. Parece até, não tem lógica isso. Você fala, não é possível, meu pai. O Espírito Santo sabe onde estavam esses leões, meu Deus. E por incrível, nós experimentamos isso, gente. Não foi assim. E você fala assim, vai ver que isso já era combinado. Vai ver que o pastor já sabia que ia para a direita, para a esquerda, direto. O homem estava de olho fechado. Nós temos que trazer aquele pastor aqui, né, amor? Vai achar os leões dessa igreja. Né? Olha, gente, foi tão incrível. Eu fiquei nem tanto admirada com os leões, mas admirada da intimidade que aquele pastor tinha com o Espírito Santo. Claro que nós ficamos encantados, né? 12 leões. E os leões estavam riscados e tal. E eles explicaram, porque de noite eles caçam. Então é briga e tal. Então eles estavam lá só sentados. Gente, quando nós vimos, né? Aqueles leões estavam lá sentados, deitados. Aí o guia fez assim na árvore. E os leões todos... Aí a gente... Aí eles fiquem todo mundo junto. Que leão, ele só... Se levantar um, ele enxerga. Mas ficar todo mundo junto... Eu já pensei, eu vou ficar debaixo desse banco aqui. Qualquer coisa, eu já corro pra cá. Mas eu achei lindo a intimidade daquele homem com o Espírito Santo, gente. Imagine você chegar a um ponto, né? Do Espírito Santo estar te guiando. Não entre nessa rua. Vá direto. Faça isso. Na sua casa, com a sua família. Poxa, vá ver agora. Levante agora e vá ver o que o seu filho está fazendo. Fale isso ou aquilo. Gente, é esse tipo de relacionamento. É esse tipo de intimidade que o Espírito Santo quer ter conosco. É isso que Deus planejou. É isso que Deus sonhou. Ele estaria em vocês, com vocês e em vocês. É isso que Deus quer para nós. Aleluia! Glória a Deus! Vamos realmente, né? Não tente racionalizar. Não tem como a gente explicar, gente, um justo morrer por injustos. Não tem como a gente explicar. As coisas de Deus, muitas vezes, não tem como a gente explicar. Nós entendemos as coisas de Deus pela fé. Quando nós declaramos a palavra de Deus sobre a vida de alguém onde a gente não está vendo aquilo, mas nós declaramos, aquilo é fé. Nós estamos confiando no poder do Espírito Santo transformador. Não tem como a gente explicar uma transformação de uma pessoa. Não tem como a gente explicar uma pessoa que era de uma maneira e hoje é de uma maneira diferente.
E tem áreas em nossas vidas, hábitos, escolhas, tem áreas em nossas vidas que só o Espírito Santo pode mudar. Não tem psicólogo, não tem poder da mente, não tem você repetir vez após vez aquilo, não. É o Espírito Santo agindo dentro de nós. Ele é capaz, com o poder. A Bíblia fala, recebereis poder ao descer sobre vós. O Espírito Santo. Poder para quê? Poder para quebrar as cadeias. Poder para quebrar o mau humor. Poder para quebrar a falta de amor. Poder para quebrar a impaciência. Poder para quebrar a tristeza. É nesse poder que Deus quer que a gente ande. No Espírito Santo de Deus. No poder do Espírito Santo de Deus, guiando as nossas vidas. E agora que nós entendemos isso, o que a gente pode fazer? Fale com Deus. E daqui um pouco nós vamos orar, né? Peça o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo. Eu quero te conhecer mais. Eu quero te conhecer mais. Me ajude a não te resistir, a te obedecer. E eu vou agir baseado na tua palavra, crendo nesse poder. O que Deus espera de nós? Que nós vamos pedir ao Pai que nos encha com o seu Espírito Santo, que nós vamos cultivar um relacionamento com Ele. Fala, gente. Tá lá lavando a louça, fala. Vai fechar um negócio, fala. Vai andando na rua, fala. Vá falando com Ele. E que a gente obedeça a sua direção, mesmo quando não faz sentido. Quando Ele diz, cala a boca, deixa o seu marido falar, e você fica quieta. Mas eu vou obedecer ao Espírito Santo, né? E a quarta coisa, creia no poder de Deus. Nós vamos orar agora. Nós vamos orar, eu quero que você fique de pé. Não pense no irmão que está à sua direita, à sua esquerda. E comece a deixar o Espírito Santo fazer uma análise na sua vida. Eu tenho desenvolvido, eu tenho deixado o Espírito Santo controlar a minha vida. Eu recebi o Espírito Santo na minha vida. Eu queria pedir o Ministério de Louvor para vir, nós vamos estar orando. E você vai estar realmente buscando o Espírito Santo. Reconhecendo, se você não tem andado dessa maneira, peça perdão. Espírito Santo, a partir de hoje eu vou reconhecer. Me perdoe às vezes que eu desobedeci o Senhor quando o Senhor me falou algo. Me perdoe, Espírito Santo, às vezes eu não entendia será que é a voz do Espírito, será que é a minha voz? A melhor maneira de a gente aprender é obedecendo. E aí a gente vai entendendo a voz dele. É igual uma mãe. Eu lembro que antes de eu ter filho, quando uma criança chorava, eu ficava muito admirada, que às vezes a gente estava numa reunião de mães, e a mãe dizia assim, é meu filho. E eu pensava, como ela sabe? Todas as crianças fazem o mesmo choro. Mas quando a gente é mãe, a gente começa a discernir. Esse é meu filho. Ah, ele está chorando porque ele está com fome. Ah, ele está chorando porque a fralda está molhada. Ah, ele está chorando por causa disso. Por quê? Porque você começou a cultivar aquele relacionamento com aquela pessoa. Você começou a entender, né? Você ia lá e trocava a fralda e ele continuava chorando. Ah, não é a fralda, é isso. Assim que o Espírito Santo quer. Que a gente vai obedecendo e a gente vai cultivando esse relacionamento com ele e vai entendendo o que ele está dizendo. Ah, agora é ele. Ah, ele está dizendo isso. Ah, não, ele está dizendo aquilo, né? Deus quer que a gente cultive esse relacionamento com o Espírito Santo. Então, vamos adorar o Espírito Santo e fale com Ele. Nós estamos aqui para prestar culto a Ele. Ele é uma pessoa. Fale com Ele. Espírito Santo, me perdoe se às vezes eu não te obedeci. Me perdoe se às vezes eu tentei racionalizar e dizer que o Senhor agiria assim, assim e não assim. Fale com Ele. Esse momento é um momento para nós adorarmos o Espírito Santo. Aleluia. Santo Espírito de Deus, meu coração
Fale para Ele. Fale que você não pode viver sem Ele. Que você precisa dEle. Que você não quer ser uma luz apagada. Você quer ser uma luz acesa. Onde a presença manifesta do Espírito Santo nas nossas vidas. Aleluia. Meu coração é teu. É teu, Senhor. Nós entregamos nosso coração.